falar do movimento grevista, o efeito que ela causou, uma coisa surpreendeu também a população, não só os policiais. O Exército Brasileiro tomou conta das nossas ruas. Isso é bom? Ou qual é o efeito das Forças Armadas nas ruas? Na minha opinião, isso mostrou fragilidade da segurança pública em todo o Brasil. O Exército nas ruas é sinal de que os comandantes, os delegados de polícia, os secretários de segurança pública são fracos. São fracos de não conseguir manter a sua tropa unida. Esse é o grande fator. E mostra também a fragilidade de um governo que se dizia democrático, de diálogo, de manter uma estrutura, inclusive, de apoio a grupos sindicais, a movimentos de trabalhadores que deram e que dão todo o suporte a essas organizações não governamentais. E o grande problema maior, no caso específico da polícia, desse movimento da Polícia Militar, é de que as pessoas que antes apoiavam esse movimento, em especial o governador Jacques Wagner, antes deputado federal. Você vai assistir agora um depoimento de Jacques Wagner, quando deputado em 1992, defendendo piamente o movimento da Polícia Militar do Estado da Bahia. Queria começar me solidarizando com os nossos conterrâneos da Polícia Militar do nosso estado, o estado da Bahia, que já há aproximadamente 10 dias vem se movimentando juntamente com seus familiares, particularmente as esposas dos policiais militares e dos oficiais da Polícia Militar, numa justa reivindicação por melhorias salariais. Infelizmente, a impermeabilidade do governador do estado fez com que o comando da Polícia Militar, até o momento, já punisse por volta de 110 militares. Eu entendo que nesse momento de crise nacional é absolutamente pertinente que a corporação dos policiais militares, que deve estar a serviço do conjunto da sociedade e não necessariamente de um viés ou de uma matiz da política local, tem todo o direito de reivindicar melhorias salariais. E vou fazer aqui desta tribuna o apelo que já fiz através de um telegrama enviado ao senhor coronel comandante da Polícia Militar Baiana, para que perceba a justeza daqueles que são comandados por sua pessoa, no sentido de que para o exercício da profissão necessitam melhores soldos. Acho um absurdo que está ganhando um policial da Polícia Militar do Estado da Bahia, bem como os vencimentos dos oficiais. E entendo que aqueles que têm por tarefa a manutenção da ordem pública têm que ter uma remuneração condizente com o risco, inclusive, de vida que se expõe a todos os dias. Então, firmar a minha solidariedade aos 110 oficiais e policiais militares já punidos e repetir o meu veemente apelo para que o comando da Polícia Militar, ao invés de simplesmente seguir as ordens do governador do estado da Bahia, que é sempre impermeável às reivindicações do funcionalismo do nosso estado, para que ao invés de seguir as ordens do governador, tente sensibilizar o executivo do nosso estado no sentido de que sejam atendidas as reivindicações das esposas dos militares, que na verdade estão indo às ruas porque não tem mais como sustentar a comida dentro de seus lares. E todos os colaboradores dele, desse governo, que financiaram, deram suporte logístico, dinheiro a tantos policiais, inclusive ao Prisco, inclusive na sua fuga a Brasília na época de 2001, atacaram o Prisco como um terrorista, como um homem número 1,
o inimigo número 1 do Estado, e que nós sabíamos, se nós estávamos lá dentro, que a cabeça do príncipe estava a prêmio. Tanto que nós fomos cercados não só pelos paraquedistas, mas também em 3 secretarias do Estado, tínhamos e sabíamos que nós tínhamos a visão perfeita de 5 a 6 snipers, que são policiais e atiradores de elites, que são específicos e treinados para eliminar qualquer que seja a sua, vamos dizer assim, o seu inimigo. E naquele momento, o seu alvo era a cabeça do príncipe. Sabíamos tanto disso que do lado deles tínhamos informações e contra-informações de que o que era mais importante naquele momento era a execução do Prisco. E mais nada. Sabíamos então que a morte de Prisco acabaria qualquer levante ou qualquer pleito dos policiais. Poderia provocar uma situação muito pior. Isso eu acho que eles estavam pagando para ver, até porque os policiais que estavam lá, eu trabalhei e dei suporte na forma da comunicação, inclusive na contra-informação, porque de fato nós só tínhamos não mais do que 250 policiais e alguns civis na Alba. Eu passava a informação que nós tínhamos 2.000 pessoas lá e entre 150 crianças e mais 600 mulheres. E na verdade não era isso. Mas ele passava, a informação que chegava até nós era de que o ataque seria feito e com certeza com ações trágicas. E depois desse ataque, uma grande fábula de mentira seria colocada para dizer que nós, que eu estou dizendo nós porque eu estava junto com eles, os manifestantes e policiais, dizer bem claro, manifestantes não, policiais que estavam cobrando seu pleito, de que seríamos taxados como terroristas. E a necessidade dessa história ser contada e vir à tona da sociedade que uma grande mentira foi orquestrada por um governo que dizia democrático e o que nós vimos foi realmente um governo ditatorial e que, na verdade, queria eliminar os insurgentes que traziam à tona a sociedade uma verdade. Olha, diante de tudo que ele falou, diga você. Eu fico estarrecido. Eu também. Mas eu vou falar 2 coisas aqui. Primeiro, eu estive lá na Alba, na segunda-feira, quando o Exército fechou. Eu estive antes, claro, eu estive no dia 3, quando eu levei a moção de apoio aos policiais civis. No momento em que nós fizemos aquela assembleia, que os policiais civis não concordaram em estar em greve junto com a polícia militar, e levamos a moção de apoio ao governo. Depois disso, segunda-feira, o Exército tomou, antes disso, claro, a gente veio acompanhando esse movimento, sábado e domingo, eu tive muito contato com o Jane, com aquele pessoal da ASPA, né, que hoje está com mandado de prisão. E na segunda-feira, quando o Exército cercou aquela área, toda aquela área, passou a ser uma área federal sitiada, nós passamos então a ter acesso a ela. Foi a única pessoa que acabou entrando lá, depois foi cercada. Nem os deputados conseguiram entrar lá, somente eu mesmo, através de amigos militares, né? São militares do Exército, eu fui também do Exército da casa, e acabou dando acesso para que eu pudesse ter contato com o príncipe, por ter muita aproximação dele. Ele trabalha no prédio onde eu trabalho também, e a gente sempre está se falando, sempre se comunicando. Então eu entrei lá com o objetivo de tentar abrir a mesma negociação, porque os policiais militares não têm medo de negociação. Não tinha, né? Não tinha. Passou agora a ter, né, graças a Deus, com essa luta, com esse embate que teve, que quase ceifou vidas. Então, pelo menos já tem um ponto positivo. Mas que acabou vidas também. Né? A vida de Prisco hoje está sendo enquadrado na Lei 7.701 de 83, que é a Lei de Segurança Nacional. É uma lei que fala sobre terrorismo, fala sobre atentados, fala sobre organizações criminosas de paramilitares que vão tomar o poder. Então o enquadramento foi todo em cima dessa lei, está lá, né? Tem um passo também que fala sobre isso. E isso nos deixa assim estarrecido porque uma lei de 83 que estabelecia critérios, né, de grupos terroristas, grupos de esquerda, e que hoje é adotado com o governo de esquerda. É complicado porque aí você começa a rotular e dizer politicamente não há, vamos dizer assim,
bandeira ideológica, você passa a ter então uma bandeira mais econômica. Né? Então a fábula de falar sobre ideologia hoje que não tem ideologia. A ideologia é o dinheiro. Né? É, o dinheiro. E a situação da época era outra. Exatamente. A situação política é completamente diferente. Muito diferente. Então essa lei, eu assim fiquei estarrecido quando eu li a lei e disse, rapaz, será que ele já fez tudo isso antes de acabar no Brasil? Eu acho que vem a grande pergunta, quanto custa a vida de Prisco hoje? Quanto é que custa a vida de Prisco? Eu acho que é o seguinte, eu acho que na verdade as pessoas não vão criar mitos, né? O PT, junto com outras bases políticas partidárias, não vão criar mitos por conta de criar mitos em cima de uma pessoa que pode se tornar uma posição dele. Então acho que a coisa naturalmente vai se esfacelar, né? Como se esfacelou o movimento sindical. O Rio de Janeiro, por exemplo, tanto se esfacelou o movimento sindical que o Rio de Janeiro, no começo da greve da Polícia Civil da Bahia, da Polícia Militar da Bahia, ele se preparou para a greve da Polícia Militar do Rio de Janeiro e aí tomou todas as atitudes já corretas, já começaram a investigar pessoas antecipadamente, já pediu mandado de prisão, não foram surpreendidos como os caras foram surpreendidos. Mas é por isso que deu esse movimento todo antecipado, a rede de informação e de inteligência funcionou muito bem. O que eu faço uma análise agora é da questão do modelo de gestão. O modelo de gestão da segurança pública do país é falido. É um modelo de 100 anos. Gente, é um modelo que não atende às demandas da sociedade. E nós temos que passar a entender que um modelo voltado apenas para o controle e que não prioriza a questão do profissionalismo e da autonomia das suas atribuições passa a ser um modelo que não funciona. De um modelo que centraliza orçamentariamente. Controle remoto. Exatamente, controla orçamentariamente uma instituição ou duas instituições apenas pela questão de um orçamento público que eles vão controlando à medida que eles podem fazer, e aí você começa a questionar algumas coisas. Por exemplo, o DPT hoje, agora saiu no Tribunal de Contas do Estado, que tem obras com suspeita de fraude. Né? Então você começa, não, por que tanto controle? Né? Porque tanto, por exemplo, tem casos dentro da SAEB que uma viatura em 6 meses troca o pneu 4 vezes. Um pneu que roda 40 mil quilômetros. Eu posso até acrescentar, recentemente saiu no Diário Oficial do Estado, a investigação de que um servidor que tinha sido excluído, um policial, e que já estava morto, mas estava recebendo um salário como vivo. Isso, nós temos isso aí. Isso é Estado da Bahia. São as excrescências. As excrescências do Estado. Como nós temos também um servidor, que eu denunciei no meu livro Nos Bastidores de Namira, que ele, mais de anos, está trabalhando dentro de um gabinete de um senador, Renan Calheiros, que é de outro estado, mas está lotado e ganhando salário como se estivesse trabalhando aqui no DPT, no Departamento de Polícia Técnica da Bahia. A questão das fraudes e corrupção da polícia, ela pode estar, e de fato, em qualquer instituição pública, permeia a corrupção, até pela questão, por exemplo, dos cargos. O delegado-geral, por exemplo, para ser delegado-geral, ele tem que ralar muito, ele tem que derrubar muito oponente dentro da polícia para virar delegado-geral. Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos disso aqui. E as pessoas ficam escondendo como se fosse uma indicação técnica, que o cara é um expert de alguma coisa, e na verdade não é nada disso. É uma indicação política que indica e a pessoa vai. A mesma coisa que a secretário de Segurança Pública. O secretário de Segurança Pública não pode ser uma pessoa que não tenha experiência, que não tenha vivência, que não tenha tato, não tenha visão de gestão, de modelo de gestão. Por que isso não Até acontece? sensibilidade. Nesse momento, mas dentro desse modelo de gestão, nós temos a inteligência emocional que permeia, nos dá a possibilidade de negociar com categorias que podem se acalmar e se arrefecer. E o que, no caso, quando eu pontuei no primeiro bloco agora, é que o secretário, ele pontuou uma coisa, ele teve um discurso que insuflou A tropa. toda contra o Estado, e aí a sociedade pagou com mais ou menos quase 200 homicídios em 12 dias. No 4º dia da greve, eu fui no DPT e contei, num dia só de 8 da manhã a 6 da tarde, 38 corpos. Eu contei. 1, 2, 3. Que não tinham sido necropsiados, né? Que não tinham sido feitos, não tinha feito o exame. Tinha tanto corpo que as bandejas, eles estavam botando no chão o corpo do cara. Então, quando isso chegou à tona,
Nós passamos a nos comunicar por telefone e aí ele dizia que tinha 21 mortos, a gente estava com 79. Quando ele chegou a 79, já estava com 150 alguma coisa. Vou chamar um comercial. Vamos lá, pausa. Voltamos já já com muito mais. Obrigado por enquanto.